Começamos o tempo comum, o tempo da igreja, e esse ano A, é dedicado a São Mateus. Cada domingo teremos um trecho do Evangelho de Mateus. Mas, curiosamente, no segundo domingo, sempre aparece um Evangelho de São João, porque São João, esse evangelista, não tem um ano dele. Então ele entra na Quaresma, ele entra no tempo da Páscoa e sempre no segundo domingo do tempo comum. E hoje é um trecho muito importante, porque João Batista, o precursor, aquele que veio na frente preparar os caminhos do Senhor, com essa frase ele identifica perfeitamente quem é Jesus. Qual a sua missão? Ele diz essa frase que é tão importante que entrou na liturgia. Quando o padre apresenta a hóstia consagrada, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que João apresentou Jesus. O que significa ser o Cordeiro de Deus? A primeira coisa que um hebreu do tempo de Jesus pensaria, escutando isso, lembraria do Cordeiro da Páscoa. Êxodo, capítulo 12, quando Deus, para arrancar o povo da escravidão do Egito, mandou que naquela noite vigiassem e comessem juntos um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro pintassem os umbrais das portas, para que quando o anjo exterminador passasse, a casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, e ali tivesse uma família comendo o cordeiro da Páscoa, aquela casa fosse poupada, a morte não entraria ali, ao contrário da casa dos egípcios. Então, quando São João mostra Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está mostrando Jesus como aquele que vai fazer um novo êxodo, uma nova libertação. Ele é o Cordeiro cujo sangue vai libertar o mundo inteiro da pior escravidão que possa existir, a escravidão do pecado e da morte. Jesus vai conduzir a humanidade para a verdadeira terra prometida, que é o céu, libertando-a da escravidão do pecado e da morte. Mas tem uma outra referência importante, o Cordeiro, o servo sofredor. Isaías tem 4 cânticos do servo. Essa primeira leitura de hoje, capítulo 49 de Isaías, é o segundo canto do servo. No quarto canto, aquele que nós proclamamos na Sexta-feira Santa, diz: como um cordeiro mudo, ele vai para o matadouro. Ele carrega sobre si os pecados dos homens. Por suas chagas fostes curados. Então, irmãos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse verbo tirar, em grego, ele significa, mais do que tirar assim, carregar sobre si. Foi o que Cristo fez conosco. Carregou sobre si os nossos pecados, livremente, por amor. Irmãos, na humanidade existiram muitas revoluções, muitas. Normalmente, as revoluções que os homens fazem, se mata muita gente. Haja visto a Revolução Francesa, Revolução Cubana, Revolução Russa,
tem que matar, tem que destruir o opositor. Muitas mortes injustas de inocentes acontecem. A única revolução em que um só morre no lugar de todos é essa que Jesus Cristo fez, o Cordeiro de Deus. Ele morreu para que você não morra, para que eu não morra. Ele sofreu para que eu não sofra. Ele, o único justo, o único santo, deu a vida pelos pecadores, por mim, por você. E é o único capaz de libertar a humanidade desse coração injusto que fabrica injustiça o tempo todo. Porque de um coração egoísta, de um coração orgulhoso, de um coração violento, só vai sair fruto ruim. Mas de um coração humilde, de um coração cheio de amor, de um coração misericordioso, só vai sair coisa boa. Sempre. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava crucificado e o soldado transpassa o seu lado e jorra sangue e água, diz o Evangelho de São João, para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Essa era uma regra lá do Cordeiro Pascal, do livro do Êxodo. Não se podia quebrar nenhum osso do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Aliás, no Evangelho de São João, na sexta-feira, quando Jesus está sendo levantado na cruz, no templo estão sacrificando os cordeiros para a Páscoa. O verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo estava sendo sacrificado na cruz em favor de toda a humanidade. E muitos homens não perceberam. Pois bem, irmãos, no livro do Apocalipse, São João, que era um desses que escutou João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus, o título que ele mais atribui a Jesus no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é o Cordeiro imolado que está de pé. Um cordeiro que traz as marcas do sacrifício, mas está de pé, quer dizer, ressuscitado, vitorioso sobre a morte e sobre o pecado, e que abre um caminho para esse novo êxodo da humanidade. Agora é possível ficar livre desse pecado. E gozado que não fala o Cordeiro que tira os pecados do mundo. O pecado é um. Os outros nascem todos desse pecado raiz, que no fundo é a incredulidade. Não acreditar, não aceitar a Deus, o amor de Deus, não obedecer a Deus. Pois bem, irmãos, aqui São João ainda diz: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. São João porque João Batista era 6 meses, era primo de Jesus. Nasceu 6 meses antes de Jesus. Mas ele fala: esse que veio depois de mim passou à minha frente porque existia antes de mim. João Batista está dizendo da pré-existência de Jesus, sua divindade. Antes dele nascer, ele existia desde sempre. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra, é Jesus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho de Deus. Ele existia desde sempre, foi gerado e não criado, desde sempre e para sempre. Tudo foi feito por meio dele e nada
existiu sem ele. Então, João Batista está dizendo: esse que eu vou batizar é Deus, é o Filho de Deus, existia antes de mim. E diz: eu não o conhecia. 2 vezes fala. É gozado? 2 primos que não se conhecem. Mas tem um versículo em São Lucas, capítulo 1, versículo 80, que diz que o menino João Batista crescia no deserto e se fortalecia até ser manifestado a Israel. Possivelmente João Batista foi educado numa comunidade de monges, os essênios, que viviam no deserto e viviam jejuando, rezando, lendo as escrituras, copiando os livros. Era uma comunidade ascética, celibatária, mas criavam muitas vezes crianças abandonadas e outras crianças cujos pais queriam que elas fossem educadas, bem educadas no judaísmo. Então, possivelmente, João não conheceu Jesus durante a juventude, durante a infância, mas Deus deu para ele um sinal. Falou: aquele que me mandou batizar me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele que batiza no Espírito Santo. Interessante esse detalhe, irmãos. Descer e permanecer. Ou seja, Jesus é o ninho onde o Espírito Santo, que é o amor de Deus, se sente em casa. É connatural com ele, Jesus. Essa atitude de ser batizado, entrar nas águas e sair delas, já anunciava a morte e a ressurreição de Jesus. E Deus, o Espírito Santo, aprova essa atitude de quem ama desse jeito, carregando sobre si o pecado da humanidade. Ou seja, irmãos, Deus, que é amor, gosta de quem sabe amar, de quem perdoa, de quem, para salvar o outro, está disposto a perder a sua vida. Por isso, o sinal que Deus deu para João Batista, para ele saber quem era o Messias, o Cordeiro, é esse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer. Não é receber o Espírito ocasionalmente, temporariamente. Não, é permanente a presença do Espírito na vida de Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito. Ele é o Espírito que ressuscita Jesus da morte. É ele que batiza no Espírito Santo. Espero, irmãos, que hoje, nessa manhã, escutando essa palavra, recebendo o corpo do Cordeiro de Deus, todos nós possamos experimentar esse batismo no Espírito, receber o Espírito de mansidão, de humildade do Cordeiro, que veio tirar o pecado do mundo. E o pecado, no fundo, é o orgulho, é a soberba. Pois bem, Cristo é o pão ázimo. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, diz São Paulo. Celebremos a Páscoa com os ázimos da pureza e da verdade. Cristo não tem fermento. O fermento faz crescer a massa. É símbolo do orgulho que incha, que faz o ego das pessoas ser monumental. Desse ego inchado nascem todos os pecados, de todos os níveis. Um ego super inflado. Pois bem, Jesus é humilde, manso e humilde de coração. Não tem fermento, é o pão ázimo. Nós vamos comungar Jesus Cristo, para que dentro de nós exista um pouco dessa humildade e dessa mansidão.